Live streaming is on. Muy bien, muy buenos días, mis queridos hermanos, queridas hermanas que se han unido a esta escuela dominical que iniciamos por primera vez a las 10 de la mañana, con cambio de hora incluido. Así que damos gracias a Dios porque podemos compartir esta clase en esta mañana, una clase especial que está a cargo de nuestro pastor Marcone Becerra, que es Historia de las Misiones y Presencia de los Reformados en América Latina. Así que vamos a iniciar nuestra clase y antes que nada quiero compartir la palabra del Señor, que está en el Salmo 111, que dice así: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las buscan. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Queríamos leer este salmo para reconocer que el Señor es el dueño y Señor de la historia, y que nos enseña que debemos prestar atención a cómo nos conducimos a través de la historia, en cada una de nuestras vidas, y cada una también de la vida de la iglesia. Así que vamos a tener un momento de oración para iniciar nuestra clase y después darle el pase a nuestro pastor Marcone para que pueda presentar esta clase. Oremos. Padre y Dios nuestro, te damos gracias por un día más, Señor, que tú nos regalas, un día tuyo, Señor, en que nos reunimos como iglesia para estudiar tu palabra, estudiar acerca de la historia, estudiar acerca de las misiones. Y te rogamos, Señor, que tú nos bendigas, que te quede con nuestro pastor en esta clase. Te agradecemos, Señor, por su vida, por su ministerio. Y te pedimos, Señor, que tú nos concedas el ser edificados también, Señor, en esta obra. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Mis hermanos y hermanas, muy buenos días. Que el Señor les bendiga. Nuevamente nos reunimos como pueblo de Dios para compartir un poco de los asuntos que tienen relación con su reino, con la expansión de su reino en la tierra. Y nos toca hoy conversar o exponer sobre la historia de las misiones y presencia de los reformados en América Latina. Por reformados nos referimos a todos aquellos grupos o personas que se asumen como herederos de la reforma suiza o de la reforma calvinista. Y la historia de la presencia de los reformados en América Latina es una historia muy antigua. Así que vamos a mencionar algunos hechos, algunos personajes, a fin de recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, buscando siempre rescatar los buenos ejemplos que nos sirven de inspiración para servir a Dios y glorificar su nombre en nuestra época, así como identificar algunos errores a fin de evitarlos. Es una visión general. La segunda diapositiva dice Historia de las Misiones y Presencia de los Reformados en América Latina. Ahí aparece el mapa de América Latina en verde, ¿cierto?
más adelante vamos a comentar, es una visión general, es decir, una introducción, sería mucha patudez, mucha pretensión, intentar en una clase de 1 hora profundizar el tema. Es una introducción, como un picoteo. Sigamos. A modo de introducción, me gustaría mencionarles esta frase que aparece en un libro que se publicó en Brasil por 2 pastores presbiterianos, que dice: una de las cosas más importantes para todo grupo es tener una conciencia clara de su identidad y objetivos. La identidad tiene que ver con los raíces. Ahora estoy dudando si es los o las. Con nuestros raíces, y los objetivos tienen que ver con nuestros blancos o metas. Hace algunos días, con Carla, mi esposa, estábamos leyendo el Evangelio de Juan en el capítulo 8, y en este capítulo Jesús se presenta a los fariseos como luz del mundo. Y él dice: yo sé dónde he venido y hacia dónde voy. Qué interesante. Jesús tenía conciencia que había venido, o sea, que procedía del Padre, y sabía hacia dónde iba, sabía cuál era su misión, cuáles son sus objetivos. Así que, como reformados, como hijos e hijas de Dios en el siglo XXI, es fundamental que conozcamos nuestra historia, porque esta historia nos permite fortalecer nuestra identidad, así como tener claridad con respecto a los objetivos, a los blancos, a las metas, hacia dónde vamos, no solo dónde venimos, sino que también hacia dónde vamos. Estas 2 cosas, las raíces y los objetivos, deben estar devidamente em convênio, conectados. E quando lemos a palavra de Deus, nos damos conta que a história é fundamental para o povo de Deus. Há vários passagens, Salmo 78, Salmo 90, versículo 12, a oração de Moisés, Hebreus capítulo 13, versículo 7, que nos anima a mirar a vida de nossos guias espirituais, e imitar sua fé, seu bom exemplo. E me gostaria também de compartilhar outro passagem bíblico que aparece na diapositiva seguinte, que é um texto que se encontra no livro de Job, capítulo 8, do versículo 8 ao versículo 10, que diz: ¿por que pergunta agora a las generações passadas e disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Entonces, qué interesante este consejo. Devemos perguntar a las generaciones pasadas, o sea, devemos escuchar a los ancianos, a los más experimentados. Isso não significa dizer que os ancianos ou mais experimentados são perfeitos ou que sempre acertam, pero quase sempre seus conselhos são sábios e revelam sabedoria. E podemos sacar muito jugo, muita enseñança desta experiência amontonada, alcançada a lo largo de los anos. Assim que as gerações passadas podem enseñarnos, podem edificar-nos a partir de seus logros, de seus aciertos e também de seus errores, de suas falhas. A continuação, me gostaria também mencionar esta ideia que este americano Tim Challies planteia. A história não é só o estudo do passado, como o intento de entender o presente, sino que também é um intento de entender e hasta prever o futuro. É interessante essa perspectiva,
porque casi sempre associamos a la história el estudio, la reflexión con respecto al pasado. Pero este autor nos menciona que este estudio também nos permite, de alguma maneira, em algum sentido, prever o futuro. ¿De que maneira? Quando reconhecemos os patrones, ou seja, os comportamientos ou procedimentos que se repetem de los dias passados, podemos começar a ter uma ideia a respeito de hacia onde nos levarão as tendências atuais. Al entender o passado, começamos a entender o futuro. Quando entendemos aonde nos levam as tendências atuais, podemos reaccionar e evitar caminhos que já hemos visto que são perigosos. Por supuesto que o autor não está defendendo que a história nos permite ler ou antecipar o futuro. Não é futurologia, a ciência que se dedica ao futuro, ao estudo ou à previsão do futuro ou de la adivinação, não. Sino ele está destacando um aspecto que quando nós estudamos o comportamento das pessoas ou mesmo das sociedades, alguns patrones, algumas situações se repetem e mirando ou tendo presente estas situações, estes patrones, podemos mais ou menos como que antecipar, prever o futuro. Eu vou dar dois exemplos com respeito a isso que este autor está mencionando. Há uma região em Brasil, que está cerca de Brasília, a região de Goiás, o Cerrado brasileiro, onde há pajarito que é muito conhecido em Brasil, que chamamos João de Barro, ou Juan de Barro. Barro é como adube. E por que este pájaro tem este nome? Seria como Juan de Adobe, mais ou menos em uma tradução livre, que chamamos João de Barro, porque este pájaro ele saca o lodo que está a la orilla de los ríos e construye, hace su casita en las como se diz, de las árvores. Se me olvidou o nome, donde se colgam, se quedam los frutos. Las ramas, exacto, gracias. Entonces, ele hace su casita ahí en las ramas de los árboles. Los habitantes de esta región de Brasil notaron una cosa, que en algunos años este pájaro hacía su casita en las ramas más altas de los árboles que lo común. O sea, eventualmente, no todos los años, pero en algunos años él subía a la altura de su casita. Y los habitantes de esta región notaron que en estos años en que este pájaro hacía su casa en una altura más grande, en una posición más alta, era justamente en los años que el nivel del agua de los ríos subía y había inundaciones. Es decir, la observación de un fenómeno natural hizo con que los moradores, los habitantes, pudieran prever el futuro, de tal manera que con el paso del tiempo, a medida que ellos notaban que el pajarito en determinado año empezaba a construir su casita más alto, en las ramas más altas, ellos se preparaban para las inundaciones. ¿Me siguen la idea? ¿Entienden lo que estoy diciendo? El segundo ejemplo que voy a dar tiene que ver acá con Chile. Yo me acuerdo que el año pasado, cuando en el inicio del estallido social de la problemática, llevaba pocos días y yo conversaba con el hermano Fernando y yo decía assim, ojalá isso termine pronto, se arregle a coisa, e o hermano Fernando, como bom chileno, dijo, pastor, isso vai para muito. Ou seja, Fernando conhece sua rede, conhece seu pueblo, sua nação. Fernando, por ser chileno, já tem aí seus 20 e poucos anos, né? Mais ou menos sabe hacia onde vai a micro. Eu acá em
Em minha condição de extranjero, pensava que em poucos dias o tema poderia arreglar-se, mas não partou, isso vai para muito. Assim que quando nós miramos as experiências a lo largo do tempo, mais ou menos podemos prever o futuro. Esta é outra vantagem do estudo da história. Sigamos adelante. Me gusta muito esta frase: os que conhecem a história podem evitar os errores do passado e também inspirar-se em buenos exemplos para glorificar a Deus no tempo chamado hoje. Assim que o estudo da história nos permite não só evitar os errores do passado, sino que também inspirar-se. Podemos inspirar-nos em los buenos ejemplos para glorificar a Deus no tempo chamado hoje. Então, isso a modo de introdução. Sempre haciendo hincapié que a história não é a redenção de nossas vidas. A garantia de salvação la temos em Jesus e em sua palavra. Pero en el marco de lo que señala a palavra de Deus, que nos anima a estudar e a sacar as vantagens do estudo do passado, podemos melhor servir a Deus neste mundo. Muito bem. Nossa classe tem como título a história das missões e presença de los reformados em América Latina. E que coisa é certa América Latina? Certo? Aí no rincón de la pantalla, ustedes podem ver aí o mapa de las três Américas, pero de verde, justamente a zona, o sector, a área que corresponde à América Latina. A América Latina é conceito tanto geográfico como cultural. Geograficamente, o término describe a região de América al sur de los Estados Unidos, es decir, desde México hasta Argentina y Chile, incluindo el Caribe. El Caribe, esta cuenca caribeña, son estas varias islas que están ahí en la altura de América Central. Esta é uma definição, este é um acercamento desde uma mirada geográfica, pero desde uma mirada cultural. A América Latina se refere a nações colonizadas por três países latinos de Europa: Espanha, Portugal e França. E neste sentido, alguns países de habla inglesa e holandesa, aunque formam parte da região, não compartem sua herência latina. Vocês podem ver que aí entre Venezuela, aí por em cima de Brasil, certo? E aí, cerca de Venezuela, há uma parte do mapa que está em color gris. Esta parte corresponde a la Guyana, corresponde a Suriname e a la Guyana francesa. Há uma Guyana que é a antiga Guyana britânica, Suriname, que é a antiga Guyana holandesa, e sigue a Guyana francesa, que é uma extensão de França acá em Sudamérica. Pero basicamente Suriname e Guyana, não por haver sido colonizados por holandeses e ingleses, e não por França, Portugal ou Espanha, esta parte, estas nações, nesse sentido cultural, não conformariam o que é a América Latina. Pero, grosso modo, para facilitar as coisas, a América Latina é desde abaixo dos Estados Unidos, ou seja, desde México hasta, certo? Aí, o rincón mais austral do mundo, aí onde está Chile e Argentina, na região de Patagônia. Então, isto seria a América Latina, para que nos ubiquemos geograficamente. Sigamos. Esta região de América Latina, desde México hasta a Patagônia, foi colonizada, né, por Portugal e Espanha grandemente, mais de 90% do território, e com a colonização dos portugueses, no caso de Brasil, e de Espanha, no caso da antiga América Espanhola, vino en el bagaje, en la mochila, el catolicismo romano. Foi la religião hegemônica em América Latina desde o século XVI hasta o século XIX, e em alguns casos hasta o século XX. Por exemplo, em Peru, hasta 1878,
78 o 79, el catolicismo fue la religión oficial de Perú. Pero en la mayoría de los países, el catolicismo fue la religión oficial hasta el siglo XIX. En Chile fue hasta el año 1925. En Brasil fue hasta 1891. Por un lado, el catolicismo era el enemigo del protestantismo. Entonces, durante mucho tiempo hubo una rivalidad, una pelea entre protestantes y católicos en Europa, y eso de alguna manera se trasladó a América Latina. Entonces, por un lado, el protestantismo siempre, o durante mucho tiempo, mejor dicho, fue visto como el enemigo del catolicismo. Incluso hay un documento papal que se publicó en el año 1864 por el Papa Pío IX, que es el Papa que tuvo el mayor pontificado, el mayor papado, 32 años. Ele publicou um documento que é uma lista de errores. E nesta lista de errores que se publicou no ano 1864, dentre os errores que aparecem aí, que devem ser evitados entre os inimigos do catolicismo, um deles é justamente o protestantismo. Então, por um lado, o protestantismo sempre foi visto por el catolicismo, né? Que foi a religião que prevaleceu na América Latina. Pero, por outro lado, o catolicismo foi o aliado involuntário, não intencional, do protestantismo na região. Por quê? Em vista de haver cimentado os valores e a cosmovisão cristiana na região. Uma notita, vocês vão escutar uma música de fundo, isso é meu filho Timoteo aí requerendo atenção, certo? E a Helenita está acá cerca, tentando produzir algum desordem, pero minha esposa já está me ajudando. Muito bem. Em que sentido o catolicismo foi um aliado involuntário de los missioneros que chegaram em Latinoamérica a partir do século XIX? No sentido de que, durante mais de 300 anos, o catolicismo transmitiu alguns valores cristianos a la gente desta região, certo? Ensinou sobre a Trindade, ensinou sobre a Bíblia, ensinou sobre os valores da família, de tal maneira que, quando os missioneros chegaram em Latinoamérica, especialmente a partir do século XIX, não chegaram acá e encontraram paganos indígenas, ou seja, gente que jamais havia escutado com respeito a Deus, a Jesucristo, a la Trinidade, que jamais havia escutado que era a Bíblia. Não. Os missioneros chegaram e encontraram o terreno, o piso, certo? Já mais ou menos como que fertilizado. Já existiam valores cristianos que haviam sido consolidados ao longo de mais de 300 anos. O que os missioneros fizeram foi, a resumidas contas, foi dizer assim: eliminem as imagens, desechem a autoridade do Papa e nos quedemos solamente com o que diz a Bíblia. E nesse sentido, o catolicismo foi um aliado involuntário, não intencional, do protestantismo, porque cimentou, os valores cristianos mais elementares. Muito bem. Agora, entrando no tema de fundo de nossa classe, a presença de calvinistas, ou seja, de reformados, durante o período colonial. Sigamos. O primeiro episódio de reformados, é muito interessante isso, se deu em lo que hoje é Brasil, que a situação era uma extensão de Portugal, era a América Portuguesa, em Rio de Janeiro, em la Bahia de Guanabara. Há uma isla em la Bahia de Guanabara que actualmente tem como nome Isla de Vilagagnon. Por que Isla de Vilagagnon? Porque Vilagagnon foi o comandante de uma expedição que chegou nesta região a fines de 1555. E Vilagagnon havia sido enviado a Brasil com o apoio de um importante hugonote francês
el almirante Gaspar de Coligny, que era protestante. E para educar de maneira correta a los colonos, a la gente que vino desde França em la expedição com Villegagnon escreveu a Calvino. E Calvino enviou dois pastores da igreja de Ginebra a Rio de Janeiro, Pierre Richier e Guillaume Chartier. Então, estes dois pastores, Pierre Richier e Guillaume Chartier, chegaram em Rio de Janeiro el 10 de março de 1557. E aí se celebrou o que é considerado o primeiro culto protestante em América, em toda a América, não só a América Latina ou Sudamérica, em toda a América, porque todavia não se havia iniciado a colonização em lo que hoje é América del Norte, Estados Unidos e Canadá, certo? Então se celebrou o primeiro culto el 10 de março de 1557 e el 21 de março, ou seja, quase 2 semanas depois, se celebrou a primeira Santa Cena, a primeira comunhão. Lamentavelmente, houve conflitos na colônia entre Villegagnon, o comandante, o capitão, o jefe da colônia, e os hugonotes, e eles foram expulsados da colônia e, lamentavelmente, desgraciadamente, 4 de eles foram mortos, foram martirizados por Villegagnon, pero antes de ser mortos, eles responderam um questionário, uma lista de perguntas que o próprio Villegagnon les havia entregado, e as respostas a este questionário foram preservadas, e é a primeira confissão de fé que se produjo, que se escreveu fora de Europa. É a Confissão de Fé de Guanabara, um documento que incluso se pode aceder através da internet. Então, é um documento muito interessante que demonstra, a sua vez, a excelente formação que estes hugonotes tinham, porque quem escreveu a confissão não foram os pastores, porque estes estavam já em caminho hacia Europa, foram aqueles membros da igreja da igreja de Ginebra que foram mortos. Então, esta foi a primeira experiência de calvinistas em América Latina, a presença de reformados franceses enviados por Calvino, porque Calvino estava em Ginebra, Suíça, pero esta Ginebra é um cantão de habla francesa e o movimento reformado em França estuvo muito conectado com Ginebra, com Calvino, que era francês. Então, esta foi a primeira experiência de reformados em Latinoamérica, em Brasil, aí entre 1557 e 1558. A continuação, temos a presença de colonos ingleses ou de regiões em Caribe que foram conquistadas por los ingleses, e nesse marco, os primeiros presbiterianos chegaram em Bermudas, que é um arquipélago, um conjunto de islas, em 1609, certo? É a primeira presença de presbiterianos. Qual é a diferença entre presbiterianos e reformados? Os reformados são os calvinistas da Europa continental. Os presbiterianos são os calvinistas de las Islas Britânicas, do Reino Unido. Solamente esta questão, para que se ubiquem. Então, os reformados, os primeiros calvinistas chegaram a Rio de Janeiro, século XVI. E os reformados presbiterianos, é decir, os discípulos de Calvino de las Islas Britânicas, do Reino Unido, pisaram por primeira vez no continente, em Bermudas, em 1609, durante a época da colonização inglesa. Sigamos. O episódio mais famoso, mais conhecido e mais duradouro, creio que é a palavra, que tem que ver com a presença de reformados em Latinoamérica durante o período colonial, este período que vai desde o século XVI ao século XVIII, se deu em Brasil. Acá, no mapa que aparece, há este mapa muito hermoso, não sei por que me encanta este mapa. Há uma saeta roja. Ubicam uma saeta? Me imagino que sim.
donde aparece la saeta en el mapa, ahí que está en verde, ¿cierto? La región indicada por la saeta es justamente la región que aparece acá en el cuadro principal, ahí en un color más o menos naranja, si la vista no me afecta tanto. Es la región noreste de Brasil, ¿cierto? Los reformados de Holanda, los holandeses reformados, lograram apoderar-se desta zona, que era uma zona muito rica de Brasil, a sazón. De hecho, a colonização portuguesa começou em Brasil justamente nesta região, na costa del noreste de Brasil, certo? E aí houve uma produção de caña-de-açúcar muito grande e uma grande presença de negros africanos. E durante 24 anos, este episódio é hermoso. Durante 24 anos, desde 1630 hasta 1654, houve uma grande atuação, uma forte atuação de pastores reformados em meio de los indígenas brasileiros e também entre os portugueses católicos, porque os holandeses não se puseram a pelear com os brasileiros ou os portugueses que estavam aí. Os holandeses les concederam liberdade religiosa, ou seja, se permitiu a existência do culto católico entre aqueles que eram católicos. E eles desenvolveram sua missão e chegaram a organizar 22 igrejas, 2 presbitérios, e estes 2 presbitérios conformaram o Sínodo de Brasil. Então, foi uma labor muito hermosa e houve muitos indígenas que foram convertidos. Há casos de indígenas que, convertidos, foram à Holanda, estudaram teologia em Holanda, regressaram a Brasil e foram realizar missão, foram a evangelizar a seus companheiros indígenas. Lamentavelmente, quando houve a restauração portuguesa, os holandeses foram expulsados e toda a obra religiosa que eles haviam desenvolvido a lo largo de 24 anos se terminou, porque aí os curas católicos e os religiosos católicos se puseram a eliminar tudo isso. Então, este episódio é muito interessante e passou também em Brasil a lo largo do século XVII. Mais adelante, aí vamos atender também sabemos que houve a presença de holandeses reformados em la antiga Guiana holandesa, onde hoje é Suriname, certo? Aí aparece aí em verde, onde está Suriname, Aruba, Curaçao e Bonaire nesta época. Aí aparecem as saetas, certo? Rojas e as islas aí com algum tipo de animação acá. Fíjense que nosso irmão Fernando é praticamente um hacker, um experto nessas coisas, certo? Aparecem aí em círculos rojos estas islas Aruba, Curaçao e Bonaire. E um hecho interessante, eu havia mencionado a presença de los reformados holandeses no noreste brasileiro. Com a restauração portuguesa se foram, pero em Suriname, acá onde aparece acá no mapa a saeta roja, se estabeleceu a Igreja Reformada a partir de 1635 e se organizou propriamente em 1668. Esta igreja, organizada em 1668 por los holandeses reformados em Suriname, hasta hoje existe. É a igreja mais antiga, é a igreja reformada mais antiga, certo? Nesta região, na América Latina, desde um ponto de vista geográfico, não cultural, porque os holandeses não compartem a herência latina, pero nesta região de América, es la iglesia reformada en Suriname, es la iglesia reformada más antigua en actividad. Es decir, existe desde mediados del siglo XVII y sigue existiendo y sigue en funcionamiento, en actividad en Suriname. Entonces, esta nota, esta información para ustedes. Adelante.
Durante a época colonial, a época que vai desde o século XVI ao século XVIII, a grandes rasgos, a presença dos reformados estuvo muito conectada com a invasão, porque havia uma disputa, um tema aí de conquistar, de territórios entre as grandes potências do mundo, Inglaterra, Espanha, Portugal, Holanda, e a menudo, como passou com os reformados em Brasil, século XVI, os franceses, e os holandeses no século XVII, quando se lograva a expulsão ou o término de la missão, de la presença, se terminava a igreja. O caso de Suriname foi uma exceção, pero em termos de igrejas propriamente estabelecidas por missioneiros e não por conquistadores, iniciadas por missioneiros. O grande ciclo das missões protestantes foi o século XIX, foi quando o protestantismo foi implantado em muitas partes da América Latina de maneira definitiva, certo? Então, temos registros, informações de missioneiros presbiterianos de Escócia em Jamaica, a partir de 1800. Jamaica era uma colônia inglesa, e aí chegaram presbiterianos, incluso pastores presbiterianos, com os colonos escoceses, e também se deu início à evangelização da população nativa. Sigamos. Aí aparece aí onde está Jamaica. Sigamos. Também temos registro de presbiterianos escoceses imigrantes, ou seja, grupos que chegaram não para evangelizar a população nativa ou a gente que vivia aí, sino grupos que chegaram para estabelecer colônias, de forma diferente da época colonial. Já é um contexto um tanto diferente. E aí se estabeleceram escoceses em Guiana, certo? Que é a antiga Guiana britânica, ou Guiana inglesa, em Argentina e Belize, certo? Nessas fechas. Guiana 1816, Argentina 1826 e Belize 1850. Aí aparecem as saetas, que podem lograr ubicar aí no mapa da América Latina, 3 saetas. Uma que apunta para Belize, a primeira, aí cerca de México. A segunda que apunta a Guiana, nesta parte gris. E, finalmente, Argentina. A atual Igreja Presbiteriana Argentina, cujo nome oficial é Igreja Presbiteriana San Andrés, foi iniciada justamente com estes escoceses imigrantes, que chegaram a partir do ano 1826. Em realidade, foi 1826 foi quando chegou o primeiro pastor escocês argentino. É muito interessante o caso da Igreja Presbiteriana San Andrés, ou Igreja Presbiteriana Escocesa em Argentina, porque é uma igreja que começou como uma igreja que estava restringida a los colonos, es decir, a los escoceses, a la colônia de imigrantes, e depois solamente, certo, a fines do século XX, a fines do século passado, é que esta igreja, de hecho, começou a evangelizar, a abrir-se para a população argentina. Les vou dar um exemplo. A principal igreja presbiteriana em Buenos Aires realizou cultos solamente em inglês hasta 1986. Ou seja, durante mais de 150 anos, a igreja presbiteriana na Argentina tuvo esta impronta ou esta característica de estar enfocada entre os descendientes de los escoceses. Foi há mais ou menos 30 anos que se deram conta, devemos evangelizar, devemos ter cultos também em língua espanhola. E aí é um exemplo de uma igreja que nasceu como uma igreja de imigrantes, como uma igreja de colônia, uma igreja de trasplante, certo? Para uma igreja
Ásia, né, se cambiou e hoje tem esta característica de ser uma igreja com a perspectiva ou a consciência missioneira como outras igrejas presbiterianas ao redor do mundo. Sigamos. Desde Estados Unidos, a grande matriz do presbiterianismo em los diferentes países de Latinoamérica, México, Brasil, Chile, Colômbia, Venezuela, Peru, parcialmente Peru, em parte, no caso de Peru, e outros países, a igreja presbiteriana nestes países que acabo de mencionar é hija de la igreja presbiteriana de Estados Unidos. É decir, a lo largo do século XIX, ou a partir do século XIX, desde Estados Unidos vieram missioneiros, certo, que empezaram a igreja presbiteriana. Houve uma experiência diferente da escocesa, houve uma experiência de uma missão presbiteriana de Estados Unidos em Argentina, mas foi muito curta, desde 1854 a 1858. Não resultou. Em Colômbia, o missionário chegou em 1856. Em Brasil, em 1859, chegou o primeiro missionário da igreja do norte dos Estados Unidos. E 10 anos depois, em 1869, chegaram 2 pastores da igreja presbiteriana do sul dos Estados Unidos. Em México, o início da obra remonta a este ano, 1872. Em Chile, 1873. Por quê? Porque foi o ano em que a igreja dos Estados Unidos assumiu a obra da missão que havia enviado Trumbull, havia enviado Gilbert, o primeiro pastor da primeira igreja. Houve um traspasso, né? A obra em Chile, a obra evangélica enfocada em los nacionales, em los chilenos, é produto de uma missão interdenominacional que existia e sigue existindo nos Estados Unidos. Por um tema financeiro, esta missão tuvo que transferir, tuvo que donar o campo chileno e esta donação foi assumida, foi recebida por a Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos no ano 1873. Em Cuba, 1890, em Venezuela, 1897 e em Puerto Rico, 1899. Em todos estes países chegaram missioneiros desde os Estados Unidos. Sigamos. Aí vamos, ok. Século XX. No século XX, chegaram missionários escoceses em Peru, a partir de 1916, um missionário muito importante, John Mackay, que depois seria um presbiteriano muito importante, um pastor que chegou a ser presidente do seminário de Princeton, nos Estados Unidos, do seminário presbiteriano de Princeton, e depois, na década de 50, John Mackay chegou a ser presidente da Aliança Mundial de Igrejas Reformadas. Então, em Peru, a partir de John Mackay, chegaram missionários desde Escócia, pero a partir de 1937, missionários presbiterianos desde Estados Unidos. Em Paraguai, chegaram coreanos, certo? Presbiterianos, de hecho, chegaram coreanos, né? Em Paraguai, alguns de eles eram presbiterianos e começaram a reunir-se, a realizar cultos, em 1965. E em 1970, a Igreja Presbiteriana de Brasil enviou o primeiro missionário a Paraguai, primeiro missionário da Igreja de Brasil, se enviou a Paraguai, e em 2007 se organizou a Igreja Presbiteriana em el Paraguai, missão brasileira, é decir, a obra iniciada em 1970 por la Igreja Presbiteriana de Brasil logrou nacionalizar-se e hoje é uma denominação estabelecida em Paraguai desde 2007. E, enquanto a missão coreana, ela se desenvolveu, cresceu, tem um seminário, tem um seminário, e, assim como os escoceses em Argentina,
que a princípio o trabalho presbiteriano estava enfocado em los imigrantes escoceses. Lo mismo pasó con la misión coreana en Paraguay. A princípio, o trabalho estuvo enfocado entre los coreanos. A fines de la década de 1990, o sea, cerca del año 2000, mejor dicho, empezaron los esfuerzos para evangelizar, para empezar la evangelización de paraguayos. Así que en Paraguay, la iglesia presbiteriana, otra denominación diferente de la brasileña, de la que fue fundada por los brasileños, tiene trabajo tanto entre los coreanos, los descendientes, como entre los propios paraguayos. Y en Bolivia, misioneros coreanos llegaron a partir del año 1982. Sigamos. Todavía existen desafíos misioneros. ¿Cuáles son estos desafíos? ¿Cuáles son estos países que aún en el siglo XXI no tienen una iglesia presbiteriana organizada? Ecuador, Uruguay, ¿cierto? Ahí, entre Argentina y Brasil. Son dos grandes desafíos misioneros. Son dos países que prácticamente no tienen presencia de reformados o de presbiterianos. Uruguay es un desafío más grande porque Uruguay, el nivel, la cantidad de ateos es muy grande. Eu vou mover-me acá porque a carga del computador se está por terminar, então se me deixa me enchufar para que eu possa seguir com a classe. Y la cuestión Disculpe, hermanos, estoy acá intentando ubicar. Acá, ahora sí. Uruguay es un desafío, como les decía, porque Uruguai é um desafio porque praticamente 40% da população uruguaia se declara ateia ou agnóstica, indiferente a la religião. Tiene muitos descendientes de europeus. E quais são os grandes desafios? Não só em Uruguai, Equador, sino que na América Latina, por lo general. Conhecimento da cultura cuesta que um missionário, que um estrangeiro pueda adaptar-se, porque isso requer tempo, e para mais ou menos entender como algumas coisas funcionam no país onde o missionário está trabalhando e a diversidade existente em cada país. Por exemplo, em Peru. Em Peru, do ponto de vista geográfico, há a região da Amazônia, da selva peruana, certo? Que é um contexto. Há a região andina, né? Os Andes peruanos, que é outro contexto. E há a costa peruana, que também aí é uma outra característica. Em Bolívia, 2/3 da população boliviana é indígena. E aí se hablam vários idiomas, como o quechua, o ayamará, eu creio que assim se pronuncia. Então, em vários países, certo? Há questões culturais, há questões políticas, certo? Países como Colômbia, no século passado, viveu um período de guerra civil chamado La Violência entre 1947 ou 48 até 1957, um período em que o país praticamente estuvo em guerra. E depois o tema dos narcotraficantes, da guerrilha, das Farc e tudo isso. Venezuela, o que ha passado em Venezuela agora é um capítulo mais da complexa história que Venezuela ha tenido desde mediados do século XIX. Então,
a lo que vou é que Latinoamérica não é para amateurs. Latinoamérica é um campo que tem sua complexidade, sua diversidade cultural, política, certo? E vocês sabem que para que missioneiros possam desenvolver seu trabalho, há um tema de inversão financeira, não é barato manter um missioneiro em um país estrangeiro, por supuesto, e há todo um tema aí de adaptação, de aprendizagem da língua. Eu creio que vocês, como chilenos que han tenido pastores brasileiros, podem mais ou menos imaginar que a adaptação de um estrangeiro, certo? Tanto a adaptação do estrangeiro ao país, como a adaptação de los nativos ou nacionais em relação à presença do missioneiro ou do pastor estrangeiro. Isso é um tema aí que requer muito cuidado, tempo, na verdade. Então, sigam desafios missioneiros, países que devem ser alcançados por os reformados, Equador e Uruguai, por exemplo, no século XX. Sigamos. Alguns personagens importantes, sigamos. David Trumbull, certo? Que missioneiro dos Estados Unidos, da Igreja Congregacionalista, que chegou em Chile em 1845 e desenvolveu uma labor, uma obra tremenda, desde vários pontos de vista, desde várias perspectivas. É considerado o pioneiro protestante, não só em relação a los extranjeros, porque ele foi pastor de uma igreja da Union Church durante mais de 40 anos, como também ele foi o puente entre a igreja presente dos Estados Unidos e Chile como campo missioneiro, e muito aportou para a avenida de pastores presbiterianos que deram início à antiga igreja evangélica chilena, que depois, a partir de 1873, passou a ser a igreja presbiteriana de Chile. E a importância de Trumbull não só em relação à implantação do protestantismo, sino que também em la luta de direitos civis ou de direitos políticos para os estrangeiros. São conhecidas as chamadas leis laicas, que têm que ver com o direito de casar-se, o direito de ter um registro de bautismo, o direito de enterrar a los não católicos, porque a la sazón Chile era um país católico e os estrangeiros que não eram católicos enfrentavam muitos desafios. Imagina-te viver no século XIX e tu padre falece, usted es protestante, tu padre es protestante, e não pode enterrar tu padre em um cemitério, porque o cemitério era propriedade da Igreja Católica. Imagina você querer casar-se e não pode casar-se porque a legislação chilena não permitia o casamento, o matrimônio entre não católicos. Então, houve toda uma luta, certo? E um dos principais personagens nesse sentido de defesa dos direitos dos estrangeiros e também dos protestantes foi David Trumbull. Sigamos. Outro personagem importante foi o brasileiro Erasmo Braga. Erasmo Braga foi um pastor presbiteriano, um intelectual, um homem de uma grande cultura, um homem muito preparado, falava várias línguas, falava de maneira fluida o inglês, o francês, o espanhol, e foi moderador da Assembleia General da Igreja de Brasil, e foi o grande representante de Brasil e de Latinoamérica em relação às discussões mundiais que os protestantes levavam a cabo em las 3 primeiras décadas do século XX. Este homem foi tão culto, tão preparado, que ele escreveu, por exemplo, uma série de livros chamada Série Braga, que durante mais de 45 anos, estes livros, estes 4 volumes, foram utilizados por as escolas e colégios de Brasil. Não escolas e colégios protestantes, as escolas e colégios do país,
¿cierto? Y después de su muerte en 1932, esta serie siguió siendo actualizada y utilizada. Y fue un hombre muy importante en el contexto de coordinar conversaciones, diálogos entre los protestantes de diferentes denominaciones a nivel de Latinoamérica en las primeras décadas del siglo XX. Sigamos. John Mackay, ya hice mención, este escocés foi enviado como missioneiro a Peru, estuve em Peru durante 9 anos, de 1916 hasta 1925, depois estuvo um par de anos em Uruguai, e finalmente foi a Estados Unidos, 1932, era um homem muito preparado, certo? Era um homem muito culto, um homem que aprendeu a falar espanhol muito bem, certo? Antes de ir-se a Peru, havia estudado espanhol em Espanha, e foi durante mais ou menos 20 anos presidente do Senado de Princeton, e depois, em 1959, foi o presidente da Aliança Mundial de Igrejas Reformadas. Então, John Mackay estuve em Chile al menos 2 vezes, John Mackay, certo? Uma de ellas em 1946. Sigamos. Aí há um coreano, um Chiu Chung. Este missionário coreano chegou em Bolívia em 1982. Ha desarrollado uma labor em Bolívia tremenda. Uma labor em várias áreas de evangelização e plantação de igrejas, área médica, temos de assistência hospitalar a los bolivianos, e também em quanto à educação. O ministério ou a missão que este coreano ha dirigido em Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, ha plantado mais de 100 igrejas presbiterianas desde 1982. Em 1990, ele iniciou a Universidade Cristiana de Bolívia, a UCBOL, certo? E em las eleições presidenciais do ano passado, que foram aí, que todavia esse tema não está resolto em Bolívia, a eleição foram anuladas ou suspendidas. O hijo de um Chiu Chung foi o terceiro candidato mais votado para presidente em Bolívia. Tuvo mais de 500.000 votos. Se anularam as eleições por um tema de fraude e tal, de corrupção, me parece. Tema de Evo Morales, aí se suspendeu. Ele tem 3 filhos, os 3 são pastores, e um de eles, que é justamente este que está na política, que agora começou carreira política, é médico, e eles han desenvolvido um ministério com muita importância, com muito que se ha desenvolvido muito nesta região de Santa Cruz de la Sierra. Sigamos. Para terminar, porque o tempo sempre está contra os pastores, vamos a mencionar alguns pontos débiles ou características negativas e depois algumas fortalezas. O primeiro ponto débil ou característica negativa é que em muitos dos presbiterianos a lo largo e ancho de América Latina se nota um marcado anticatolicismo. Em muitos lugares, o diálogo com os líderes católicos nem sequer se pratica, apesar de los problemas sociais comunes com os que lutam protestantes e católicos. É decir, como há todo um passado de rivalidade entre protestantes e católicos, aún no século XXI, em muitos lugares, nem sequer há um diálogo, uma conversação entre pastores e curas, aun quando existam problemas sociais que ambos enfrentam. Então, em muitos lugares, há uma pobreza extrema, há tema da violência urbana, da drogadição, do alcoolismo. Não estamos acá defendendo o ecumenismo, irmãos, hacer cultos ou cerimônias religiosas com os católicos, não é isso, para nada. Sino que o diálogo respetuoso entre
entre protestantes e católicos en el marco del enfrentamiento de problemas sociales comunes. Siga, por favor. Denominacionalismo, la tendencia a pelear y a dividirse, la propensión a las divisiones y cismas es un hecho. John Mackay, hay una frase de él que es la siguiente: los presbiterianos tan rígidos en su teología, temperamento y forma de ver las cosas han convertido sus ideas en deidades. O sea, muchas veces se apasionan tanto y se aferran tanto a sus ideas que desechan o desvaloram a fraternidade, a tolerância, o diálogo de maneira respetuosa e acabam começando novas igrejas, acabam peleando demasiado. Sigamos. Patrimonialismo e corporativismo. A que nos referimos com patrimonialismo e corporativismo? É um vício cultural que também se manifesta em las estruturas eclesiásticas. Tem que ver com a inclinação a aproveitar o bem comum e oferecer um trato especial a los amigos ou familiares. É um peligro constante nas sociedades latino-americanas. As denominações não estão exentas de esto. O sea, basicamente es la reproducción en el mundo eclesiástico, en la iglesia, de un problema cultural, que es muy común, por ejemplo, entre los políticos. El político, uno es elegido y se torna diputado, o alcalde, o presidente, y ahí pone o pasa a tratar a sus amigos, o la gente de su partido, o sus parientes, conceder privilegios. A vezes, esta característica também se nota em las igrejas protestantes e presbiterianas. A tendência de dar um trato especial a los amigos, aqueles com os quais eu comparto a mesa, e aí isso é um problema muito grande. Então, isso pode passar em qualquer igreja local, quando um tenta beneficiar a seu filho, a seu irmão, a seu amigo, em desmedro de outro. Não. As regras, os princípios existem para todos e devem ser cumpridos por todos, sem trato especial a nadie. Sigamos. Clericalismo episcopal e perpetuidade em la hierarquia eclesiástica. A que nos referimos? Centralizar tudo en el pastor ou en los pastores, sendo que em nosso sistema reconhecemos que os pastores e presbíteros, os ancianos governantes, têm a mesma autoridade em los conselhos, é decir, en el consistório, en el presbitério, en el sínodo e en la asamblea general. Então, os presbíteros também são importantes e têm a mesma autoridade que os pastores. Então, necessitamos dividir melhor a pizza, o cake, certo? E involucrar mais a los ancianos e não centralizar tudo en el pastor para evitar o clericalismo episcopal. E outro tema é a perpetuidade em los cargos, certo? Por exemplo, em Brasil agora, o pastor que está como presidente da Assembleia General está em seu quinto período, em seu quinto mandato. Se Deus o permite, em 2022 habrá completado 20 anos como moderador da Assembleia General, sendo que ele já estava na diretoria nacional, na mesa executiva, desde 1995. E quando ele termine seu mandato em 2022, Deus mediante, por força da Constituição da Igreja Presbiteriana de Brasil, ele terá que quedar-se um período, um mandato como vice-moderador. Ou seja, ao final, quando ele termine sua carreira política ou eclesiástica, por assim decirlo, ele haverá estado durante mais de 30 anos na diretiva nacional. É muito tempo, irmãos. Não é ilegal porque a lei lo permite. Por isso que eu comento acá, há uma falta de mecanismos legais que limitem as reeleições ou que requieran um relevo em los puestos de liderazgo. Esta não é uma característica da Igreja Presbiteriana de Brasil. Também na Igreja Presbiteriana de Chile se permitem as reeleições, certo? Houve um caso de um moderador que estuvo durante 25 anos como moderador da denominação. Vuelvo a insistir, não estou aqui criticando a los que han ocupado o puesto durante muito tempo. Eu estou mais que nada
señalando que, a mi juicio, es muy personal eso, hay un defecto, hay una falla en la legislación que permite reelecciones eternas, por así decirlo. Hay que limitar las reelecciones a fin de evitar que una misma persona, una sola persona, esté durante tanto tiempo en el cargo, lo que fácilmente hace con que algunas tentaciones crezcan y sean más reales o posibles que en casos diferentes. E as fortalezas? Primeira fortaleza, a preparação de pastores e missioneiros e de liderazgo nas igrejas locais. Para ser anciano ou diácono se requer um tempo de membresía e somente depois de um treinamento é que nós logramos elegir a los ancianos, a los diáconos e a los pastores. Se requer um tempo de estudo no seminário e também um tempo de prática de licenciatura antes da ordenação. Segunda fortaleza, inversión en educación. En todos los lugares donde el presbiterianismo se solidificó, ¿cierto? Notamos la existencia de colegios y universidades. Existen universidades presbiterianas en Brasil, Argentina, Colombia y Bolivia. Sigamos. Ministerios de asistencia médica y ayuda humanitaria, especialmente en las regiones más pobres o lejos de los grandes centros. Los presbiterianos han movilizado a médicos, enfermeras y otros profesionales para atender a la población. En Chile, durante muchos años, ¿cierto? La iglesia presbiteriana tuvo como ministerio o como pertenecía a la iglesia presbiteriana la clínica Madre e Hijo. Sigamos. Finalmente, la traducción de la Biblia. En Brasil, México, Perú, Guatemala y otras partes del continente, la palabra de Dios ha sido traducida a lenguas indígenas. Ufa, muy bien, mis hermanos. Esta fue la clase. No sé, el reloj del computador de mi señora está mal. Me parece que tenemos un tiempo para preguntas. Fernando, el balón está contigo. Gracias, pastor. Efectivamente son las 11:10, así que tenemos unos 10 minutos para consulta antes de iniciar nuestro culto. Así que quiero ofrecer la palabra. Si algún hermano o hermana que está aquí presente quiere hacerle alguna pregunta al pastor sobre la clase, agradecemos al pastor primeramente por su clase. Así que le pido al hermano Christopher, que levantó la mano, si puede hacer su consulta. Queridos hermanos, querido pastor, desprendo una reflexión acerca de lo que comentabas, de las dificultades de evangelizar dentro del contexto latinoamericano. No Sí. solo porque hay pueblos indígenas, que están perdidos dentro de la selva amazónica, por ejemplo, sino porque hay, como tú también comentabas, un gran número de ateos viviendo en las ciudades uruguayas. Y por tanto, cada uno tiene unas dificultades distintas. No digo que evangelizar a un indígena sea más difícil que evangelizar a un ateo o al revés, sino que tienen sus propias complejidades. Tú, dentro de la experiencia que tienes estudiando esto, ¿cuánto es lo que se está alcanzando actualmente con los misioneros que hoy están desplegados en Latinoamérica a este tipo de comunidades que están, por ejemplo, en las selvas peruanas, en las selvas bolivianas, en las selvas que están en relación a la Amazonía, en los distintos países que comparten Amazonía, y también en estos otros contextos de ciudades que están dejadas o alejadas de, por ejemplo, el presbiterianismo? Sé que hay otras denominaciones. Cuando tú nombrabas Ecuador, conversábamos con Débora de que efectivamente sí hay otras iglesias evangélicas que están desplegadas ahí, pero los presbiterianos no llegamos. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que tú conoces o sabes? ¿Qué tan infiltrado está esa región? Ok, una pregunta muy amplia en su alcance. Voy a tentar acotar la respuesta.
la grande época de las misiones protestantes, y ahí también están incluidas las misiones presbiterianas, a nivel mundial fue el siglo XIX. ¿Por qué? Básicamente, ¿por qué? Porque había este celo misionero, todavía existía este celo misionero en algunas iglesias protestantes en Reino Unido y principalmente en Estados Unidos. Y por ende, especialmente desde Estados Unidos, llegaron misioneros en muchas partes del mundo, incluso en Latinoamérica. Lamentablemente, como el protestantismo en Estados Unidos en el siglo XX ha perdido mucha fuerza, en realidad se ha achicado, ya hace como 10, 15 años que por primera vez el censo en Estados Unidos señaló que menos del 50% de la población norteamericana o estadounidense era protestante. Isso é uma coisa impressionante, é uma perda de membros, de numérica tremenda. Então, producto de isso, muitas das missões protestantes han perdido força porque já não há tanto involucramento de los norte-americanos e de los dólares, porque a verdade é que não se hace missões sem inversión financiera. No estoy diciendo que el tema se resume a la plata, pero la plata tiene un rol muy grande, porque para mantener una familia misionera, misionero, su esposa y sus hijos en el extranjero, eso es caro, hermanos. Entonces, por un lado, isso nos ayuda a entender por qué Latinoamérica y otras regiones del mundo não han tenido tantos misioneros presbiterianos, porque o presbiterismo de Estados Unidos perdeu força e hoje está em crise. Por outro lado, para ir mais ao grano em relação a tua pergunta, as igrejas protestantes presbiterianas em Latinoamérica, a exceção da Igreja Nacional Presbiteriana de México e a Igreja Presbiteriana de Brasil, e lo comento sem nenhum tono ufanista, lo comento com conhecimento de causa, porque he estudado o tema, a excepção da Igreja Nacional Presbiteriana de México e de Brasil, as demais denominações presbiterianas em Latinoamérica lutam por sobreviver. Mal conseguem manter-se. Fíjense que nossa denominação, a Igreja Presbiteriana de Chile, todavia tem um problema que não é um problema pequeno, que é do número de pastores. Todavia, nuestra denominación tiene más iglesias organizadas que pastores. O sea, si estoy dando el ejemplo de Chile, lo mismo pasa en Argentina, con la Iglesia Presbiteriana de San Andrés. Lo mismo pasa en Venezuela, que Venezuela, la cosa, con el tema de Maduro, la Iglesia Presbiteriana de Venezuela, que tenía alrededor de 800 miembros, ahora no sé si tiene 200, porque mucha gente se ha ido de Venezuela, lamentablemente. Entonces, este otro factor ayuda a entender por qué es muy débil aún el trabajo misionero reformado en Latinoamérica. Yo tengo un conocimiento que hay misioneros de Holanda que trabajan en la selva de Ecuador, en la selva peruana, ¿cierto? Hay misioneros de la Iglesia Presbiteriana de Brasil que trabajan, desarrollan un fuerte trabajo entre los indígenas de Brasil, y también hay presbiterianos de México que desarrollan un fuerte trabajo en la región, entre comillas, indígena de México. Afuera, estos esfuerzos de misioneros holandeses, pocos en Perú y Ecuador, y misioneros del propio Brasil, del propio México, en sus respectivos países, nuestra presencia o nuestra actuación es muy pobre, es muy débil. Gracias. Tenemos tiempo, hermanos, para una última pregunta, breve y precisa para que podamos aprovechar este espacio. ¿Algún hermano o hermana que lo desea? Yo, Belia, un comentario, no sé si pregunta o tal vez para... tengo una sobrina que ha ido a Alemania a hacer un posgrado en física y está haciendo un doctorado ahora en Francia, y ella es
hija de mi hermano presbiterianos de siempre, ¿no? O sea, desde niños. Y ella ha buscado congregarse allá en alguna iglesia presbiteriana y no ha encontrado. Pese a ser países que en algún tiempo tenían iglesias presbiterianas, ella ha buscado mucho, ha encontrado un lugar donde se congrega y todo, pero son tan fríos, dice, no hay la calurosidad que tenemos del afecto entre hermanos, nadie me habla, nadie decir, yo trato de ser amable y no se acercan a mí, estoy aislada en un lugar, en un rincón al final y son un grupo así muy pequeño, entonces no hay, y esa mi preocupación es, ¿cómo es posible que ha llegado a ese punto? ¿Qué podemos hacer nosotros como creyentes aquí, que no llegue esa ola de decepción o de alejamiento de la fe de nuestra familia, más bien al contrario, de tratar de crecer? Este es mi comentario. Muy buen comentario, muy buena pregunta. En rápidas palabras, Europa es la cuna del protestantismo. Y el protestantismo en Europa empezó justamente en el siglo XVI. Con el tiempo, el protestantismo experimentó muchos procesos y prácticamente hoy en Europa está muerto. En varios países que fueron protestantes prácticamente no existe más iglesia protestante activa, con visión misionera. De tal manera que Europa hoy, hermana velha, es un campo misionero. Lo que já foi uma agência missioneira, hoje é um campo missioneiro. E um campo missioneiro muito duro, muito difícil. Por quê? Porque os europeus, por lo general, não valoram a los latinos, a los africanos e a los asiáticos. Os europeus, por lo general, podem escuchar a los estadunidenses. Pero se chega um missioneiro de Latinoamérica, de África ou de Ásia, para nada. Então, entonces devemos orar, devemos tentar crescer e fortalecer para enviar pessoas preparadas à Europa, uma preparação mais que nada acadêmica, para que sepam dialogar com gente que pratica o ateísmo, que já não crê em la religião cristiana. Então, basicamente, isso. E não há mais o que fazer, irmã. Lamentavelmente, a Europa é um campo missioneiro, um difícil campo missioneiro, e o que também hace com que seja um desafio mais grande aún é que manter um missioneiro na Europa é muito caro, o euro é muito caro. Entende? Então, há um tema de preparação acadêmica, há um tema de inversão financeira, há um tema que é uma cultura, é um campo onde la gente, por lo general, não vamos a generalizar, pero la gente tiene más nivel cultural, es otro tipo de acercamiento, es otro tipo de abordaje, a eso voy. Entonces, necesitamos orar, trabajar, crecer, prepararnos y invertir financieramente, porque hay esfuerzos misioneros en Europa, pero que carecen de apoyo nuestro. Pastor, para poner un ejemplo, el matrimonio que nuestra iglesia apoya, que está en Francia, recibe nuestros aportes, pero ahora nuestros aportes a ellos les significa menos plata allá. Sí. Si antes les significaba 100 euros, ahora les significan 70 euros. Y tienen problemas para financiarse, solo para poner un ejemplo real y concreto de hoy. Claro, así es. Así es. Bien, mis hermanos y hermanas, creo que fue una muy buena decisión adelantar la hora de la escuela dominical. Creo que es importante que aprovechemos estos espacios. Damos las gracias al pastor Marcone por esta charla. La presentación, el PowerPoint que se presentó está disponible. Vamos a subirlo a la plataforma de la escuela dominical. Pastor. No, solo me olvidó decir una cosa. Muchas gracias al hermano Fernando, porque él hizo la traducción del texto y preparó ahí algo de las diapositivas. Muchas gracias, hermano Fernando. De nada, pastor, para eso estamos. Y la misma clase también se grabó, así que también va a estar disponible para aquellos que no la pudieron escuchar de forma completa. Así que les invito a los hermanos que visiten la plataforma de la escuela dominical,
Si usted no está recibiendo los correos, por favor, escríbanos o mándenme un WhatsApp para que podamos enviarle el correo con todo este material. Y no olvidemos que estamos estudiando el libro de los Hechos.